Olá pessoal, bem-vindos ao quadro. Nesta aula nós vamos resolver um exemplo para entender melhor a relação que existe entre o ângulo limite e os fenômenos da refração e também da reflexão total. O exercício nos diz o seguinte: um raio de luz monocromática que se propaga em um meio de índice de refração igual a 2 atinge a superfície que separa esse meio do ar, que tem índice de refração igual a 1. O raio luminoso passará para o ar se o ângulo de incidência nessa superfície for. Então, ele está querendo que a gente calcule o ângulo limite. Por quê? A partir do ângulo limite não ocorre refração, e sim reflexão total da luz. Abaixo do ângulo limite ocorre o fenômeno da refração. Para calcular o ângulo limite, nós temos que considerar o seno desse ângulo, lembrando que o seno do ângulo limite é dado pelo índice de refração menor sobre o índice de refração que é maior. Para este exemplo, o índice de refração menor é o índice do ar, que vale 1, e o índice de refração maior é o índice do meio por onde o raio de luz se propaga, que vale 2. Se o seno de L é igual a meio, isso significa que L é igual a 30 graus, ou seja, o ângulo limite é igual a 30 graus. É a partir daqui que nós vamos relacionar o ângulo limite com os fenômenos da refração e da reflexão total. Sempre que o ângulo de incidência do raio for menor ou igual a 30 graus, que é o ângulo limite, ocorrerá o fenômeno da refração, ou seja, o raio de luz passará de um meio para o outro. Agora, se o ângulo de incidência for maior que o ângulo limite de 30 graus, não ocorrerá a refração. Neste caso, ocorrerá a reflexão total. Então, o ângulo limite é o divisor de águas entre os fenômenos de refração e reflexão total quando nós temos um par de meios. Respondendo então ao exercício, o raio luminoso passará para o ar, ou seja, ocorrerá refração quando o ângulo for menor que 30 graus, uma vez que 30 graus é o ângulo limite. Agora, eu quero mostrar para vocês como a reflexão total está relacionada a um fenômeno muito comum em dias muito quentes, que é a formação de miragens. As miragens que são muito comuns em filmes em que o deserto é o cenário principal, também são formadas na vida real. Imagine que você está à beira de uma estrada num dia de muito sol, de muito calor. Vamos colocar o sol aqui. E caminhando por essa estrada, você começa a observar que os carros que se aproximam em maior quantidade. Você visualiza sempre 2 carros, só que um nem tão nítido e numa posição invertida, como se em torno desse carro houvesse uma poça de água. Por que isso acontece? É o que nós vamos verificar agora. Os raios de sol aquecem o ar, porém, essa camada de ar que está mais próxima do asfalto, além de receber calor do sol, recebe também o calor do próprio asfalto. Sendo assim, essa camada de ar fica mais quente, e sendo mais quente, ela se torna menos densa. Por ser menos densa, o índice de refração dessa camada de ar é menor que o índice de refração da camada de ar que está logo acima. Então, se eu chamar o índice de refração da camada de ar quente de N1 e o índice de refração da camada de ar mais frio de N2, eu posso afirmar que o índice de refração N1 é menor que o índice de refração N2. Daí o que acontece? Alguns raios de luz que partem do carro em direção à camada de ar quente, ao chegar no limite entre essas duas camadas com um ângulo de incidência maior que o ângulo limite, sofre reflexão total. Nós podemos ilustrar este raio de luz da seguinte forma: o raio de luz
parte do carro em direção à camada de ar mais quente e, ao incidir sobre o limite de separação das duas camadas de ar com um ângulo de incidência maior que o ângulo limite, esse raio de luz sofre reflexão total. Então, vocês podem observar que o raio de luz faz uma curva, porém, o nosso cérebro capta essa informação como se o raio de luz tivesse percorrido uma linha reta. Então, fazendo o prolongamento desse raio de luz como se ele tivesse percorrido uma linha reta, vocês podem observar que ele toca em pontos que não são os pontos reais, ou seja, onde o carro realmente está. Ele toca em pontos que são virtuais, são imagens formadas a partir dos prolongamentos dos vários raios de luz que partiram desse automóvel. Daí a pessoa tem a impressão que está vendo dois automóveis, sendo que um deles é invertido. Então é isso, pessoal. A diferença de temperatura entre as camadas de ar faz com que o índice de refração da camada de ar mais quente seja menor que o índice de refração da camada de ar mais frio. Neste tipo de ambiente, nós podemos observar o fenômeno da reflexão total, que possibilita então a formação das miragens. Espero que vocês tenham gostado dessa aula. Continuem estudando.